Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. A sequência de estudos que nós temos visto há algumas semanas atrás era um contraste entre o ensino dos fariseus e o ensino de Jesus. Os irmãos devem lembrar disso. Nós passamos aí alguns estudos, precisamente 6 estudos, onde Jesus faz um contraste entre o ensino dos fariseus e escribas e o seu ensino, que, diga-se de passagem, é o verdadeiro ensino. O que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer agora é um contraste não mais com o ensino, é o contraste com a prática. Por isso que vai ser extremamente desafiador para nós agora. Não é mais um contraste com o ensino, mas é um contraste com a prática em 3 aspectos. No que diz respeito às esmolas, no que diz respeito à oração e no que diz respeito ao jejum. Então ele vai agora fazer esse contraste sob 3 óticas. No que diz respeito a dar, a abençoar as pessoas, a oração, essa relação com Deus e ao jejum. Por isso eu peço que os irmãos, aqueles que ainda não abriram, abram suas Bíblias no livro de Mateus, o capítulo 6, que é o que Jesus vai agora, nesse momento, fazer esse contraste não mais com o ensino, mas sim com a prática dos fariseus e escribas, e vai confrontá-los, não somente a eles, mas também a nós, a todos nós aqui, a partir de agora. Mateus, capítulo 6, dos versículos 1 a 4. Mateus 6, de 1 a 4. Encontraram? Mateus capítulo 6, de 1 a 4, diz o seguinte: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. A gente tem aqui o início de onde Jesus agora faz um confronto, ou faz uma comparação, ou ao olhar para aquilo que os fariseus praticavam, para aquilo que eles devem fazer. Então percebam que Jesus, ele coloca em xeque, ele questiona não somente o ensino. Vejam aquilo que nós falamos hoje pela manhã na escola dominical, que como a doutrina, como o ensino interfere e influencia no comportamento, na prática. E se o ensino é equivocado, a prática também será equivocada. Se a doutrina ela é ensinada de maneira equivocada, errada, isso comprometerá toda a sua vida, todo o seu comportamento, de maneira que não é possível comportar-se de maneira adequada, bíblica, se existem deficiências no ensino, na doutrina. Isso é natural. Ora, se o ensino dos fariseus era um ensino totalmente equivocado, deturpado, é natural que a sua prática e o seu comportamento estava todo comprometido. Isso era muito fácil de aferir, de observar. Então é isso que Jesus vai colocar em xeque agora. E aí nós vamos perceber como a gente tem a tendência de nos identificarmos com essas questões. Porque o que está por trás aqui, irmãos, é o princípio. Esse princípio, ele se reproduz no decorrer da história. A história, para nós, ela não é tão somente linear, como dizem alguns historiadores, que acreditam em uma história linear, dependendo da sua corrente historiográfica. Mas a história para nós, além de ela ser linear, porque ela tem um início, tem um meio e terá um fim, ela também é cíclica.
onde esses acontecimentos históricos, onde o comportamento humano, apesar de estarmos no século 21, tem a tendência de repetir-se. O comportamento humano, mesmo estando no século 21, é parecido com o comportamento daqueles homens que viveram no primeiro século. Por quê? Porque os homens não mudam. Eles permanecem o mesmo. Os homens continuam com a sua mesma tendência de se desviar do mal, se afastar do mal. E aí a gente pode olhar para a história e perceber que ela tem alguns pontos e ela fala a nosso favor. Porque quando o homem tenta romper com isso, no século XVIII, início do século XIX, a gente percebe que alguns tentam, por conta da evolução do conhecimento, da busca pelo conhecimento, dar um fim a todo esse aspecto religioso, rompe-se com o sagrado e passa-se a viver agora através do conhecimento, onde o conhecimento poderia dar a luz a esses homens. Aí a gente vai ter o século XX, o século mais sangrento da história. Então a gente percebe que o homem não tem condições de levar a sua vida de maneira satisfatória por sua própria conta. E aí a gente tem que voltar para as Escrituras e nos curvar a ela e dizer, não, só o Senhor sabe o que fazer de todos nós, só o Senhor sabe com o que se passa aqui dentro. Então a evolução cultural, a evolução do conhecimento não é capaz de responder às suas angústias. Não é capaz de responder às suas lutas internas. Deus é capaz. Deus sabe. A palavra de Deus é capaz de nos colocar no eixo. Os irmãos acreditam nisso? Amém? A palavra de Deus é capaz. Não estou querendo dizer com isso que o conhecimento não é importante, que a busca por um conhecimento não é necessário. É claro que é fundamental, porém, ela não é capaz de resolver o problema que nós temos. Os problemas da nossa alma. Aquilo que acontece no coração, aquilo que acabamos de cantar, dá-me, ó Deus, um coração disposto a obedecer. A ciência não é capaz de fornecer a você um novo coração. Deus sim. Deus sim. Deus é capaz de mudar a sua história. E é por isso que essas verdades estão aqui. E olha como ele começa. Olha como ele começa o confronto com os fariseus, que ele, ao falar dos fariseus, ele está dizendo para os seus discípulos, os irmãos não podem perder de vista que esse ensino está sendo afastado da multidão, eles estão no monte, é o ensino para os discípulos, é o ensino para os crentes, para aqueles que se identificam com o Evangelho, para aqueles que se identificam com Cristo, que concordam com o seu ensino. Ele os orienta da seguinte forma: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Os irmãos devem lembrar na semana passada que eu disse que no versículo 43, a revista corrigida dava um pouco mais de informação para nós do que a revista atualizada. Lembram disso? Lembram disso na semana passada, desse pequeno observação? Agora é o contrário. Agora a da versão atualizada, ela se aproxima muito mais daquilo que era o objetivo do texto em fornecer para nós. Porque a versão corrigida vai dizer o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa esmola diante dos homens. Pronto, só isso. Porém, a revista atualizada, ela vai dar essa informação. Porque no primeiro momento o que está em questão não é a esmola em si, é o princípio, é a justiça. É esse princípio, é a justiça. Guardem de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o objetivo, com o fim de serem vistos por eles. Bom, se você tem uma memória boa e você consegue fazer uma relação com aquilo que nós já ouvimos, você deve ter pensado agora: opa, então nós temos um problema aqui. Se você não pensou, eu vou ajudá-lo. Nós temos um problema aqui. Se você for em Mateus, capítulo 5, versículo 16, olha o que diz lá. Não perca de vista o que nós acabamos de ler, com o fim de serem vistos por eles.
Se você vai em Mateus capítulo 5, versículo 16, o que diz? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Jesus, e agora? É para ser visto ou não é? Parece que surge aqui um aparente problema, uma aparente controvérsia. E se existe controvérsia, acabou a conversa. Não é isso? O que você menos quer na sua vida, quando você dialoga, conversa, tenta aconselhar alguém ou tenta evangelizar alguém, é cair em uma controvérsia. Porque se acontecer uma controvérsia, uma contradição, se coloca em xeque tudo aquilo que está dizendo. Não é isso? E agora a gente tem aqui Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus, o mesmo Jesus, no mesmo sermão, no mesmo momento, para o mesmo público, dizendo que nós devemos guardar-nos de exercer a nossa justiça diante dos homens com o fim de sermos vistos. Só que minutos antes, lembra, a gente está estudando o sermão uma vez por semana de maneira sequencial, porém Jesus ele está falando isso, discorrendo isso de maneira ininterrupta, é um sermão. Minutos antes ele acabou de dizer que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam. E agora, como responder a isso? A resposta é simples, a resposta continua no versículo 16 do capítulo 5. Para que vejam as vossas boas obras e façam o que com elas? E glorifiquem a Deus que está nos céus. Vejam, é para eles verem as boas obras e apontarem para quem? Para Deus. Ele não está caindo em contradição aqui, não é uma controvérsia aqui. O princípio permanece o mesmo daquilo que ele está dizendo agora em Mateus capítulo 6, versículo 1. O princípio é o mesmo. Então você deve fazer essas boas obras, você deve ser visto, mas aquilo que você faz não pode em nenhum momento apontar para você. As pessoas têm que olhar para isso e fazer o quê? Glorificar a Deus. Isso deve apontar para Deus. E isso é característica de quem? Do humilde de espírito, a quem ele disse lá nas bem-aventuranças. A primeira, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é característica do humilde de espírito. Ele sabe lidar com essas questões. Aquilo que ele faz questão de deixar claro que não é para ele, que não foi por causa dele, que isso aponta para Deus. Se não aponta para Deus, irmãos, está tudo errado. Está tudo errado. Eu fui na região sudeste alguns anos atrás, há 2 anos atrás, pregar numa missão para jovens. E aí à noite, o rapaz que me convidou, o líder que me convidou, ele me levou para jantar e como nós não íamos ter muito tempo na cidade, ele me levou para conhecer alguns lugares. E aí, em alguns lugares, veio algumas igrejas, inclusive. Interessante como nas igrejas que nós passamos, ele fazia questão de me mostrar as placas. Impressionante como as placas tinham as fotos dos líderes e da sua esposa. Incrível isso. Ainda bem que isso não chegou por aqui, eu ainda não vi. Já chegou? Já? Puxa vida, que pena. Então as placas estavam, a foto apontava para o líder, para o responsável, pelo pastor, pelo obreiro. Indiretamente isso faz uma propaganda de si mesmo. Não sei que marketing é esse, marketing eclesiástico, eu não sei não sei se existe essa cadeira em algum lugar, em algum seminário, o marketing eclesiástico para fazer com que isso aconteça, mas irmãos, quando a gente olha para as Escrituras, a gente não vê absolutamente nada disso, porque a gente serve um Deus em que Ele não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Ou aponta para Ele, ou aponta para nós. E se aponta para nós, está tudo errado. Nós não entendemos absolutamente nada. Porque aquilo que a gente faz, isso deve apontar, direcionar para Deus. Para Deus. E quando a gente olha Mateus, o capítulo 6, ele já inicia dessa forma: guardem
Cuidado, guardem isso, para que vocês não exerçam a vossa justiça diante dos homens com o propósito de serem vistos, aplaudidos, onde o objetivo final é tão somente os aplausos dos homens. Porque senão vocês viverão em função deles. Porque senão vocês viverão com o propósito de agradá-los. E lembrem-se, não é possível servir a dois senhores. Não é possível. O que Deus espera de mim e de você, irmãos, é uma rendição exclusiva. Afinal de contas, Ele já resgatou um povo de propriedade exclusiva. Somos nós, é a sua igreja, é a Ele, é tão somente a Ele que nós nos curvamos. Eu não estou falando de você se curvar ao outro, eu estou falando de você se curvar a você mesmo. Nós temos uma habilidade incrível de criar deuses, e nós mesmos somos esses deuses. Porque o que está em questão aqui, quando você, nesse texto, o que está em questão aqui, quando ele diz que é para o fim de ser visto pelos outros, o que está em questão, na verdade, é você agradar a si mesmo. Porque quando você agrada o outro, você quer ser visto por ele, mas é com a intenção de ser visto e que ele transfira esse elogio para você. E no final das contas, não é agradar o outro coisa nenhuma, é agradar a si mesmo, é satisfazer o seu próprio ego. A gente pode até dizer, puxa, que coisa louvável, né? Afinal de contas, não interessam os meios, o que importa é o fim. Onde os fins justificam os meios, já viram isso? Né? Então não importa, se você vai fazer aquilo que é bom, tanto faz os meios, e o que importa é o resultado final. E alguns até acham, puxa, que joia, que louvável. Irmãos, a gente não pode esquecer de um fator que o resto dos versículos irão nos apresentar. Nós servimos a um Deus que a tudo vê e a tudo sabe. A tudo vê e a tudo sabe. Nós devemos ser vistos ou não? As coisas devem apontar para nós. Nós devemos agradar a quem? A Deus ou aos homens? É óbvio que se eu for perguntar isso para os irmãos, a resposta será qual? Agradar a Deus, pastor, claro, é óbvio. Eu acredito que nenhum dos irmãos aqui, em sã consciência, irá responder, agradar os homens. Não, todos os irmãos aqui serão unânimes em dizer, se eu perguntar aos irmãos, nós devemos agradar a quem, irmãos? A Deus ou aos homens? A Deus, pastor. O discurso é esse. O discurso é esse. E é até fácil reproduzir esse discurso, mas na prática, se a pergunta for outra, a resposta será coerente com o discurso, se nós mudarmos as perguntas. Por isso, irmãos, esqueça o outro, esqueça o vizinho, esqueça o seu cônjuge nesse aspecto, olhe para você. É um encontro com você mesmo. É com você que Deus está falando. Puxa, a gente tem essa mania, esse hábito. Puxa, fulano não veio, rapaz. Dava certinho para ele esse daqui hoje. Não é isso que a gente faz? Puxa vida, fulano devia ter vindo hoje. Irmão, se ele não veio, é porque era para você. Era para você. Não pensa, a gente tem essa mania de achar que quem deveria ouvir certas coisas não somos nós, é sempre o outro. É sempre o fulano que devia estar aqui, puxa, ele perdeu. E a gente não pensa que aquilo que a gente está ouvindo é para mim, é para você, não é para o seu vizinho, não é para o seu parente, não é para o seu, é para você. Deus quer tratar questões com você. Olhe para você, esqueça do outro nesse aspecto. Essas verdades devem ser pensadas para nós.
Guardem-se de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o propósito de serem vistos por eles. Sabe por quê? Porque senão, de outra sorte, vocês não terão galardão nenhum. Aliás, vocês terão um prêmio. O texto vai dizer, né? O prêmio é que vocês terão da parte dos homens o reconhecimento. E isso é o suficiente. Pronto, vocês já receberam. É isso aí mesmo. E não espere receber de Deus aquilo que você recebeu dos homens. Não espere. Não espere receber de Deus a recompensa que você já recebeu dos outros, dos homens. Não espere. Por isso que ele vai tratar agora dessas questões. Eu devo agradar a Deus ou eu devo agradar aos homens? Já pararam para pensar o tanto que as pessoas interferem no nosso comportamento? O tanto que as pessoas ditam a maneira de a gente se comportar, se vestir, comprar. Já parou para pensar? Você gosta do que gosta, compra o que compra, tem o que tem, é o que é, por causa da sua relação com Deus ou por causa da sua relação com os outros? Já parou a pensar o tanto que as pessoas interferem no seu comportamento? A maneira como você reage? Quem determina o seu comportamento é os outros? São as pessoas? Como você reage quando você é maltratado? Como você reage quando as coisas não acontecem da maneira como você gostaria? Quem é que determina a maneira que você fala, como você se comporta? É Deus ou é tão somente a sua relação com as pessoas? O que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos, que o que deve motivar todo o nosso comportamento, todo o pensamento, a fala, tudo, é as Escrituras, é essa relação com Deus. É a minha relação com Deus que determina a maneira como eu ajo, como eu penso, como eu me relaciono com as coisas. É a minha relação com Deus e não a minha relação com os outros, num primeiro momento. E aí é por isso que a gente consegue entender a mensagem de Jesus dessa forma, porque é isso que ele quer ensinar para os seus discípulos. Ele não tem a intenção de reproduzir o comportamento que vinha sendo feito pelos fariseus e escribas. Por que ele não tinha essa intenção? Porque está tudo errado. Está tudo errado. Ele faz questão de dizer: olha, vocês ouviram o que foi dito, está tudo errado. Eu, porém, vos digo, é desse jeito, irmãos. É ao ensino de Jesus que nós devemos nos curvar, por mais difícil que ele seja, por mais confrontador, inquiridor que ele seja. É a nossa responsabilidade nos adequar ao que está escrito aqui. Se você quer, é desse jeito, não é do seu jeito. Não é do seu jeito. É muito difícil dizer isso. Como também sei que é difícil ouvir isso. Não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Aliás, nunca foi do seu jeito. Nunca foi. Por mais importante que você acha que seja, nunca foi. E para ficar mais claro ainda, nunca será do seu jeito. É do jeito que diz as Escrituras. Não importa quem você seja, o quanto você coloca aqui dentro, o que você é, mas sempre será do jeito que Jesus manda ser. Sempre. E as ovelhas do Supremo Pastor ouvem a sua voz. Ouvem a sua voz e obedecem. E obedecem. Elas escutam a sua voz e obedecem à voz do Supremo Pastor. E aí no versículo 2 ele vai agora fazer esse contraponto. Porque nesse nosso relacionamento com Deus, irmãos, o que a gente busca é a glória de Deus. Olha o que diz o versículo 2: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. E aí ele completa agora na parte final o que ele está dizendo aqui em cima no versículo 1: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Então o que Jesus está dizendo aqui? Ele está pintando um cenário. Na verdade não acontecia esse tocar de trombetas nas ruas. Ele está só pintando um cenário. O que acontecia era o aluguel de arautos. Eles alugavam os arautos para que esses arautos ficassem falando: olhem para esse homem, olha o que ele fez. Olha o que esses homens ficavam nas praças e nas sinagogas. Olha esse homem, olha o que ele está fazendo, olha o que ele fez. Isso era uma prática que existia. E aí o que Jesus está dizendo é que quando vocês derem a esmola, e aqui a esmola ela não está se referindo tão somente ao valor financeiro, à moeda, a dinheiro. Ela está se referindo a qualquer tipo de ajuda ao próximo. Então não é tão somente o valor financeiro que está em questão, aqui é qualquer tipo de ajuda. Então, quando está em questão a glória de Deus, o relacionamento com Deus, o que é que nós procuramos? A glória dos homens, os louvores dos homens, ou a glória de Deus? Olha o que diz João, capítulo 5, versículo 44, a respeito desse particular. João, capítulo 5, versículo 44. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Como é que vocês podem crer, acreditar, se o que vocês querem, o que vocês procuram é a glória uns dos outros, e não a glória do Deus único? Aquilo que a gente faz, irmãos, deve apontar para Deus. Deus deve ser visto através das obras, das boas obras que são praticadas pelo seu povo. Qual é a vantagem de que isso aponte para nós? A vantagem é por isso que ele vai dizer a parte final do versículo: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa que eles receberam? O aplauso dos homens. O aplauso dos homens. Então não espere receber de Deus aquilo que você já recebeu dos homens. Não espere. A recompensa você já teve. A recompensa foi o reconhecimento das pessoas, o reconhecimento dos homens. Agora, irmãos, a gente está falando isso, e falar certas coisas é até fácil, mas pensar em possibilidades, tenta imaginar quando você ajuda alguém com essas motivações aqui, e esse alguém lhe trai, como você reage? Você está errado. Isso que você está fazendo está errado, isso não pode ser feito. Não é em nome do amor que você não exorte as pessoas. Não é em nome do amor que você deixa de exortar e de mostrar às pessoas que elas estão equivocadas. Deus é amor? Sim, claro que é amor, mas também Ele cobra um preço pelo pecado que é praticado. A sua justiça, a sua santidade exige que um pagamento seja feito. Então não pensemos nós, irmãos, que pelo fato de Deus ser amor, isso é um cartão verde, um sinal verde para você fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser? Pode, mas saiba que Deus lhe pedirá contas. Saiba que um dia você estará diante de Deus para prestar contas. Então a sua santidade exige que um preço seja pago pela ofensa. Por outro lado, irmãos, não é tão simples olhar para esse texto e quando você está de frente da traição, da apunhalada pelas costas, das pessoas não atenderem, não fazerem aquilo que você está fazendo por elas, reagirem de maneira contrária. Está preparado para isso? Você está pronto para passar por isso? Foi o que Jesus passou por nós. Nós acabamos de ouvir na Páscoa, de ver na Páscoa, as mesmas pessoas que gritavam Hosana ao que vem em nome do Senhor, foram as mesmas que algumas horas depois estavam dizendo o quê? Crucifica-o, Barrabás, solte Barrabás. As mesmas.
Se eu e você estivéssemos naquele momento, a probabilidade era enorme de nós estarmos entre aqueles que diziam: crucifica-o, crucifica-o. Talvez os mesmos que foram alimentados através daqueles pães e dos peixes, os mesmos que viram sinais, inclusive talvez aqueles que foram alvos da misericórdia de Jesus, estavam naquele momento talvez lá dizendo: crucifica-o. Como a gente reage? A quem nós estamos procurando agradar no final do dia? A Deus ou aos homens? A Deus ou aos homens? Versículo 3: Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. O que acontece, irmãos, é que a gente não pode esquecer de vista que se as pessoas não veem, Deus está vendo. Nós servimos a um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Ele está vendo. Olha o que diz o Salmo 139, 7. Para mim, esse salmo é um dos mais incríveis da Escritura. 139, 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Irmãos, nós servimos a um Deus que tudo vê. Quando você vai em Apocalipse capítulo 3, você olha Deus falando: conheço as tuas obras. Mesmo que ninguém veja, mesmo que o pastor não veja, mesmo que a liderança da igreja não veja, Deus está vendo, irmãos. Eu não tenho como recompensar você da forma como Deus tem e pode. Ninguém aqui pode recompensar você como Deus pode fazer. Por que então buscamos a glória dos homens? Por que então buscamos o favor, os méritos dos homens, se temos um Deus que tudo vê, que tudo pode, que sabe abençoar os seus filhos como ninguém? Por que buscamos o aplauso dos outros? Por que buscamos o reconhecimento das pessoas, favor das pessoas, se servimos a um Deus que nos sustenta, que tudo conhece, tudo sabe, tudo vê, que sabe abençoar como ninguém? Vejam como nós somos. Vejam a tendência que nós temos, que apesar de saber de tudo isso, ainda nos contentamos com míseros aplausos, míseros reconhecimentos. Trocamos isso por aquilo que Deus, o soberano Senhor, é capaz de nos proporcionar. Que pequeno, irmãos, que pequeno, que mesquinho, que pequeno. Não se permita ser assim. Não se permita contentar-se com os aplausos da multidão, com o elogio, com a glória passageira, efêmera, superficial que vem dos homens. Aquilo que você faz em secreto, Deus te recompensará de maneira pública. Não esqueça disso. O que você faz em secreto, aquilo que você faz de acordo com as Escrituras, tu, porém, versículo 3, ao dares, ao fazer, ao ajudar, ao contribuir, ao participar, o que você faz em secreto, Deus te recompensa de maneira pública.
para que a tua esmola fique em secreto. E olha só, irmãos, o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Você acredita nisso? Você concorda com isso? Quando a gente busca tão somente a atenção das pessoas, o olhar das pessoas, os louvores das pessoas, a gente está dizendo que a gente não concorda com isso. A gente está dizendo que a recompensa que a gente pode receber aqui e agora é melhor daquilo que Deus pode nos dar. A gente está dizendo, em outras palavras, que Deus não sabe recompensar os seus filhos, que a recompensa dos homens é melhor. É isso que nós estamos dizendo, irmãos. É isso que nós estamos falando para Deus. Nós fazemos questão de deixar claro: Deus está vendo, Ele conhece, Ele sabe. Se contente com isso, que a seu tempo a recompensa virá, e ela não virá em secreto. Ela não virá em secreto, ela virá de maneira pública. Mateus 25, 23. Sabe qual é a recompensa? Quer saber qual é a recompensa, irmãos? Olha só, não esqueça nunca mais: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a recompensa, e ela será pública diante de todos. Todos estarão lá naquele grande dia, prestando as suas contas. As suas obras estarão perante todos. Todos. A recompensa que você recebeu dos homens, não espere receber de Deus. Elas não estarão ali. Não espere receber de Deus a recompensa que você já recebeu dos homens, mas aquela recompensa, aquilo que você faz em secreto, que o seu Deus que vê em secreto, naquele grande dia, irmãos, Ele vai dizer assim: servo bom e fiel, serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco e agora a recompensa chegou. Sobre o muito eu vou te colocar. Entra, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que você quer ouvir? É isso que você deseja e espera ouvir? Então, meus irmãos, não nos preocupemos com aquilo que tão de pequeno os homens podem nos dar. Não se compara com a glória que será reservada, que está reservada para aqueles que amam a Deus e amam ao Senhor. Nos alegremos com isso. Nos contentemos com essa promessa, com essa esperança. Isso já é suficiente para nós vivermos uma vida dedicadas a Deus, com um propósito final de, nesse grande dia, tão somente ouvirmos isso, já valerá a pena todo o sacrifício, todas as apunhaladas pelas costas que você talvez receba, todas as traições, mas ouvir isso no final valerá por tudo o que difícil você vier passar nessa vida. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Agora entra no gozo do teu Senhor. É isso que você quer ouvir? É isso que você deseja ouvir? Então continue fazendo em secreto, porque o seu Pai que vem em secreto, a seu tempo, lhe recompensará. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor.